Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a expedição e essa liderança em condições extremas. Então, eu quero te mostrar como que o Shackleton foi, né, a liderança dele como foi determinante para a sobrevivência da equipe e como esses princípios podem ser aplicados no mundo corporativo. Então, contexto, né? Então, vou repetir um pouco a história aqui, mas é para fixar, tá? Então, tempo lá, 1914, a era das grandes expedições estava chegando ao fim, e apenas esse último desafio, o grande desafio, restava, que era atravessar a Antártida a pé. Então, eles tinham essa missão aqui, né? E essa era a missão do Shackleton, e ele juntou lá os 28 homens, embarcaram no Endurance e realizaram esse feito, e para realizar esse feito histórico. Então, o Endurance parte do Reino Unido, passa ali para a Argentina, vai rumo à Antártida, Antártida ou Antártica, tá? Então, eu vou talvez aqui falar os dois, tá? Os dois são certos. E a equipe planejava atravessar o continente a pé, com os suprimentos deixados por um outro navio que tinha partido lá da Nova Zelândia, lá do outro lado do continente. Só que o Endurance fica preso no gelo antes de chegar ao ponto de desembarque, o ponto que eles teriam que descer, e depois desse meses ficarem ali, o Endurance acaba sendo esmagado pelos blocos de gelo, afunda, e o Shackleton e a equipe, então, estão isolados, sem comunicação, sem abrigo, sem esperança de resgate imediato. E aqui a gente já parte uma primeira reflexão. Né? Imagine que você é o Shackleton, imagine que você está nessa situação. A sua empresa, que antes navegava bem, acaba de colidir com uma crise inesperada, e o que você faz? Você vai agir com pânico, vai agir com estratégia, como é que vai ser? Então, como que o Shackleton liderou a equipe e salvou a todos? Então, ele aplicou princípios fundamentais de liderança para manter a equipe viva e mentalmente forte. O primeiro ponto foi a clareza de propósito. Ele estabeleceu um novo objetivo. O objetivo não é mais atravessar o continente aqui, a Antártida a pé, e não era mais possível, ficou muito claro, né, obviamente. Só que agora a missão era, o objetivo, o propósito, era manter todos vivos, encontrar uma rota de escape. Então, algumas lições aqui que a gente pode tirar, né? Então, o líder precisa adaptar seus objetivos diante das crises. Muitos empresários acabaram falhando porque ficam presos a um plano original e não ajustam a rota. Um exemplo corporativo é da época do Netflix, quando estava surgindo, né? Eles surgiram como uma locadora de DVD que fazia entrega a domicílio, e em um momento eles mudaram o seu foco para o streaming porque eles perceberam a mudança de mercado, né? Como isso poderia ser uma tecnologia viável. Uma reflexão aí para você, né? Você está preparado para mudar a sua estratégia quando necessário? Então esse é um ponto aí de meditação e de observação em algum momento da sua jornada. Segundo ponto, um controle emocional e uma gestão do pânico. Um dos relatos mais impressionantes da expedição é que ninguém entrou em pânico. Mesmo diante do frio extremo e da incerteza, o Shackleton manteve a calma e, com isso, a equipe manteve a sanidade. A lição que a gente tira disso é que o pânico do líder, ele contagia. Né? Se você surta, sua equipe desmorona. As empresas que entram em pânico tomam decisões impulsivas e aumentam nisso os problemas. Então, durante a crise de 2008, por exemplo, da crise imobiliária lá nos Estados Unidos, né, muitas empresas cortavam os investimentos cegamente, só que a Amazon dobrou a aposta e saiu ainda mais forte dessa crise. A reflexão desse ponto aqui é: quando sua equipe entra em crise ou enfrenta uma crise, você transmite segurança ou insegurança? Qual que é a sua reflexão? Qual que é aí, o que pega aí, né, para você? E o terceiro é a técnica do salaminho. Né? Já vai entender por que é a técnica do salaminho. Né? Que Shackleton sabia que enfrentar a realidade toda de uma vez poderia ser paralisante. Então ele quebrou a missão em pequenos passos. Cada dia tinha tarefas distintas. Né? Hoje vamos procurar comida, hoje vamos dedicar aqui para consertar alguns equipamentos, vamos manter a disciplina. Então, a lição que a gente tira é que os problemas grandes eles são resolvidos em partes menores. Dividir uma crise em ações práticas, mantendo as pessoas produtivas e focadas, é muito importante. Então, uma empresa bem-sucedida acaba definindo metas curtas, obviamente com uma visão, com um propósito de onde quer chegar, mas com metas curtas, tangíveis, né? Em vez de ficar somente falando do grande objetivo sem falar do que está no horizonte agora mais curto. Né? Pensa assim, uma viagem de carro à noite. Os faróis não iluminam, você sabe para onde você quer ir, né? Mas os faróis não iluminam a estrada inteira. Então, eles iluminam os metros que são suficientes para você avançar. E aí acontece o resgate e o resultado final. Então, esse ponto é muito importante, porque depois de meses presos no gelo, o Shackleton percebe que ninguém viria para resgatá-los. Então ele toma uma decisão
mais ousada ali de toda a expedição. Ele pega um pequeno barco salva-vidas, junta 5 homens e eles remam mais de 1.500 quilômetros pelo oceano para buscar ajuda. Então eles enfrentam ali tempestades, um mar bravio, né, que é típico da região, fome, exaustão. Depois de algumas semanas eles chegam a uma ilha habitada e o Shackleton consegue um barco maior e volta para resgatar os que tinham ficado lá 2 anos depois. Né? O resgate acontece 2 anos depois do naufrágio. Agora pense nisso, por 2 anos esses homens ficaram no ambiente mais inóspito do mundo, sem esperança de resgate. E ainda assim ninguém enlouqueceu. Né? Então isso é muito mais que sobrevivência, é uma lição de liderança, de propósito, de resiliência. A lição que a gente pode tirar é que uma coisa, tipo, a gente nunca deve esperar ser resgatado. Né? Então a gente precisa assumir o controle da solução, né? daquilo que a gente tem que enfrentar. E em tempos de crise, o líder precisa entrar na linha de frente. Ele precisa estar na linha de frente. E empresas que sobrevivem às crises são aquelas que têm líderes que assumem os riscos e também tomam decisões que são corajosas. O resumo aqui, então, né? Clareza de propósito, definir um objetivo claro. O controle emocional, né? O pânico destrói a organização, a calma constrói. Usar a técnica do salaminho, né? Que é fatiar o problema. Então, encara desafios em etapas menores e assumir a responsabilidade. Né? Não espere um resgate, tome a iniciativa. Uma última provocação dessa primeira parte aqui é se o Shackleton conseguiu manter sua equipe viva e mentalmente forte durante 2 anos na Antártida, imagine o que esses mesmos princípios podem fazer pela sua empresa. Então, agora, no próximo vídeo, a gente vai ver o que realmente faz uma equipe forte, unida e resiliente. Quais são os segredos dos times que enfrentam qualquer tempestade e que enfrentam as crises. Tá bom? Te vejo daqui a pouquinho.